Dorival, gente, tá fazendo um trabalho até agora absolutamente, pra mim, fraco. Um trabalho que eu vejo jogos do Corinthians assim, o time não tem nada. A história do Corinthians na Libertadores é aquela brincadeira que eu faço, etc e tal, mas essa é a verdade. Com todo respeito, então assim, o Corinthians precisa contratar uns 9 caras, como diz o Quesada da última vez que eu vim aqui, e não tem essa perspectiva. Agora o Dorival, pra mim até agora tem sido uma grande decepção, principalmente em não colocar a força máxima desde o começo. Fala fiel, tudo bem? Separei uns cortes aqui da Placar TV e da Energia 97, onde os comentaristas aí fizeram altas críticas ao trabalho do Dorival. Será que ele tá balançando no cargo? Na minha opinião, ainda é muito cedo para qualquer tipo de atitude, tá? Mas, vamos lá. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Deixe seu like aí para fortalecer o canal e se inscreva no canal também, tá bom? Vamos pro vídeo. 10h30 da noite. Mas ao mesmo tempo vai parar, né? Você faz o quê? Você corre o risco, porque você sabe que se o cara machucar, você vai ter um mês de parada. Tem mais um jogo. Eu acho que ele vai acabar jogando. Você acha? Se tiver Eu algum acho que ele problema, vai acabar vai ter um mês, jogando, né? porque assim... o Corinthians não Vai que pode... domingo vai ter uma rodada, né? Exatamente. Mas é não um pode- jogo crucial pro Corinthians? Esse? Todo jogo de 3 pontos, cara, Não, é crucial, cara. mas ainda dá pra recuperar, né? É, Tem uma mas eu acho margem muito grande. pouco provável. Os caras poupem quando não tem mais jogo. Cara, irmão, joga aí, bota o melhor acho. que tem. Ah, mas se o cara joga e É que nem o machuca, é Rincon, tá complicado. chegando aí pra Venezuela. Bota o cara, velho. Se não tem, bota, a gente vai jogar contra o Fortaleza. Bom, é no momento do Corinthians. Mas é isso. Eu aproveitaria o que o Corinthians tiver de melhor, mesmo com a falta de... Até porque o Dorival, gente, tá fazendo um trabalho até agora absolutamente, pra mim, fraco. Um trabalho que eu vejo jogos do Corinthians, assim, o time não tem nada. E aí, assim, até a vitória contra o meu time, contra o Santos, foi uma coisa assim que o Corinthians não jogou absolutamente nada. O Corinthians ganhou os 3 jogos do Santos em Itaquera nesse ano. Os 3 jogos do Santos jogou mais que o Corinthians. E perdeu o jogo. Perdeu o jogo. Mas esse É do último. futebol, né? Mas esse último, assim, o Corinthians não jogou nada, né, meu? E assim, eu vejo o nível pra mim, depois da saída do Ramon pra entrada do Dorival, cai muito. Acho que a grande preocupação, assim, com relação ao Corinthians é o que fazer. Os caras não podem demitir o Dorival agora com pouco tempo de trabalho. Vão ter que manter. Acreditar na filosofia do Dorival e acreditar que o time vai voltar melhor depois da parada. E aí corre o risco de não voltar e os caras terem que trocar um técnico sem mais parada pra fazer. Então o Corinthians tá numa situação hoje... Mais uma multa, que né, janela pra que o pagar. Corinthians... O que eu falar, E demitir outra, treinador significa mais dívida. Não, e outra, Mas, que Gil, janela que o Corinthians vai Não. fazer? Que janela que o Corinthians vai fazer? Não tem. O Corinthians tá devendo mundos e fundos. O Corinthians está. O Yuri Alberto pode sair na janela. É. Estão falando que a Europa vem forte em cima dele, o sonho dele é jogar na Premier League. O Corinthians hoje vive uma situação, assim, que ela é E o cara do time é ele, né? precisando contratar. O melhor zagueiro do Corinthians tá aparecendo aí, é o Gustavo Henrique, gente. Nossa. E não joga porque E assim, é de vidro, né? com todo respeito, então assim, o Corinthians precisa contratar uns 9 caras, como diz o Quesada da última vez que eu vim aqui. E não tem essa perspectiva. Não tem essa perspectiva, a não ser que contrate aí jogadores que estiverem livres no mercado, apostas, e o Fabinho Soldado vai muito bem. O Fabinho Soldado Não pode sair do Corinthians, recusou, inclusive, o convite antes do Alexandre Matos de vir para o Santos e permanecer no Corinthians e tal. Tem ali o respaldo da diretoria, faz um trabalho legal, mas ele vai ser muito exigido nessa janela agora, porque com esse time aí que o Corinthians está, o que o Corinthians vai aprontar nesse Campeonato Precisa de um Brasileiro? zagueiro, né? Precisa de um zagueiro. Precisa pelo menos de um zagueiro. Pelo menos de um zagueiro ele E precisa. se o Yuri Alberto sair de uma reposição à altura? Exatamente. Roger Guedes? O Depay vai É, ué. continuar no Corinthians depois É. com salários atrasados, como a gente falou, dando umas indiretas nos bastidores. Cara, o Pode Corinthians... chegar na metade do ano, ele pode vazar. Né? Exato. Não, assim, a gente tá vivendo um momento... O Corinthians tá vivendo um momento até por conta da política envolvida com presidente interino, ninguém sabe o que vai acontecer no futuro do clube, é bagunça, é invasão de torcedor dentro do CT. Cara, assim, e o próprio Garro deu uma entrevista recente dizendo que a política prejudica. tá atrapalhando o clube dentro de campo. Então, assim, são muitos problemas da hora de fora do campo, da questão financeira, para você fazer um bom trabalho no segundo turno. Assim, gente, eu tô muito preocupado, assim. Se eu fosse corintiano, eu estaria muito preocupado com o desempenho do Corinthians no segundo Não, turno. e do a Campeonato Brasileiro. cobrança em cima do Dorival para que ele volte o sistema que deu certo, que potencializou Memphis, Garro e Yuri. Que é aquele losango no meio de campo, com o Martinez, com o Carídio. Ele não replica, Que ele né, não cara? replicou, ele Ele não isolou replica. o Yuri Alberto na frente. E a torcida ficou puta, pelo que eu vi, assim, de amigos corintianos e nas redes sociais. Muita gente já criticando o Dorival, mas ao mesmo tempo também dando um tempo, assim. É, porque... Tipo, chegou agora, Trabalho, mas né? assim, acabando o Super Mundial, voltando à nossa realidade aqui,
Se não ganhar uns 5 jogos aí, quando voltar, acho que a cobrança já começa Acho que forte. mexeu muito também, porque o final, eu achei absolutamente injusta a demissão do Ramon Dias. Acho que Eu também. Sim, todos sim, concordamos sim, aqui. sim. E A vale exceção lembrar. do Quesada, né? E vale lembrar É. que, assim, muitos corintianos estavam insatisfeitos com o trabalho dele, apesar de ele ter ganhado o Campeonato Paulista e ter livrado o Corinthians do rebaixamento ano passado. Classificado Mas- para Libertadores, Classificado apesar pra do Libertadores, vexame lá exatamente. Mas, assim, muito torcedor ressabiado, achando que ele não estava usando o melhor que ele poderia usar em termos de esquema tático para o Corinthians e para as peças que o Corinthians tinham. Mas lembrando que ele foi demitido depois de uma declaração do Memphis, né? Exatamente. Verdade. Exatamente. E outra Bem coisa, lembrado. não, é aquilo que ele estava falando. Ele ganha. Ele faz a segunda melhor campanha do retorno do brasileiro do ano passado. Leva o Corinthians para Libertadores. Ganha o Campeonato Paulista. Aí, O Corinthians não era campeão há 6 anos. 6 anos. Pô. Aí é um fiasco a participação dele na Libertadores e na Sul-Americana. Mas isso não é não, só na Libertadores. Mas isso não é um privilégio dele. O Corinthians, a história do Corinthians na Libertadores é aquela brincadeira que eu faço, etc. e tal, mas essa é a verdade. Se você trouxer o Ancelotti, colocar o Ancelotti para dirigir o Corinthians, ele vai ser eliminado pelo Universitário do Peru. Falou espanhol ali na hora de tirar o cara o coroa, os caras já exatamente. tremem, né? Exatamente. Então, você não pode balizar a demissão o trabalho do cara porque ele foi mal na Libertadores. Porque todos os técnicos ele do Corinthians, à perdeu pro exceção do Tite, foram mal na Ele Libertadores. perdeu pro Barcelona de Guayaquil, que é um time tradicional de Libertadores. Não é que ele perdeu pro É que depois na Tolima. Mas ficou Sul-Americana em foi uma último no vergonha. grupo, não, na né? Sul-Americana não é mais O dele. Barcelona não foi Já é nem o pra Dorival. Sul-Americana, nem pro Mas Sul-Americana, mas- assim, é verdade. O Corinthians não poderia ter caído pro Barcelona. E vamos falar a verdade, naquele primeiro jogo, o Ramon Dias teve culpa. Ele escalou muito Ele mudou mal a o escalação. time, É, foi fez mal. 3 zagueiros aquele dia, despovoou o meio de campo. É o Na hora forte. que o caldo entornou no intervalo, que era para ele preencher o meio de campo, ele tentou soltar ainda mais para buscar o resultado lá e tomou mais um. Tomou mais um e ali ele perde a classificação. O Corinthians quase teve a remontada no Itaquera. Se não tivesse tomado aquele terceiro gol lá, Dava. poderia ter classificado. Dava. Então, assim, o Ramon teve culpa. Mas espera aí. Ninguém tá falando que o Ramon é perfeito, etc. A questão é o trabalho. Quando você analisa um trabalho, você analisa os pontos positivos e os pontos negativos. Treinadores têm erros, treinadores têm acertos. Você tem que colocar numa balança. A balança, pra mim, é positiva. O cara tinha mais de 60% de aproveitamento. Mas e o elenco? Quem é o Sr. Mani, qual é o último técnico que teve mais de 60% de aproveitamento do Santos? Sabe quem foi? Eu sei. O Daí Helman. Não. Ele terminou como estava 13º do campeonato brasileiro. Dá uma olhada. Não chega a 50%. Quem foi o último? São Paulo em 2019, 60% acima. Foi o São Paulo em Vice-campeão 2019. brasileiro. Foi o último. Cara, o Santos não tem um trabalho de 60% mais desde 19, tem 6 anos. O Corinthians tinha um trabalho de 60% mais agora. E os caras falaram: não serve. Mas será que A não gente vai foi atrás do o... Dorival. Mas será que, Que não- isso, pô? Isso que a Isa falou foi bem lembrado. O Memphis naquela declaração. Será que o elenco já não... Então, dizem não que o sabe. vestiário dele não Então, tava legal. Não sabe, cara. Isso que eu as acho que isso pessoas pesou comentam. muito. Pesou É. muito. Isso não eu não sabe. tenho informação. É. Eu não tenho Agora, informação. pra mim, um jogo bem emblemático do Corinthians nessa era Dorival foi Huracan e Corinthians. Porque, assim, o Corinthians jogava tudo bem, o Huracan foi pra final do Campeonato Argentino, lá da Apertura, já estava classificado, mas o Huracan tava com... E, assim, com todo respeito ao Huracan, mas é Huracan. Reserva ainda. né? O Huracan tava com um time reserva. O Corinthians podia empatar o jogo, porque até o finzinho ali o América de Cali tava perdendo, e se empatasse também, o Corinthians empatasse, se classificava. E o Corinthians conseguiu perder, e assim, com uma postura, não sei o que vocês acharam, mas o Corinthians naquele jogo foi muito apático. Parecia Desinteressado, que né? assim, era mais um jogo de campeonato, entendeu? Sim. E o Corinthians, não sei o que acontece, assim, às vezes, sabe aquela chacoalhada, tipo, vamos lá, entendeu? E o Corinthians é um time que, e a torcida corintiana sempre gostou muito de jogadores raçudos. Tanto que o Yuri Alberto, mesmo seus momentos piores e tudo mais, e que foi criticado, mas era muito apoiado por exato. vários torcedores do Corinthians justamente pela raça, raça dele. dele. Romero, É um cara ídolo que se por isso. dedica. Romero também. É, Só Romero, disso. exatamente. E assim, eu acho que muitos desses jogadores falta um pouco disso também, além de qualidade, falta um pouco disso, sabe? Eu acho que isso também incomoda o corintiano, né? Sem dúvida, sem dúvida. E outra, as eliminações são prejudiciais do ponto de vista financeiro também. Você perde calendário, Você também não pode ser você refém de perde atleta, né? agenda. Não pode, Não exato, pode ser refém do pode Memphis também. Depay, com todo respeito, assim.
Não pode ser. Ah, mas cara, o Cruzeiro lá, o treinador lá deles, o Leonardo Jardim, tava metendo a boca no elenco, falando que os caras não corriam, não se dedicavam. E a diretoria bancou, falou, não vou mais mandar um treinador embora. O Dudu fez biquinho e saiu fora. O Dudu fez biquinho, Já tchau, era, Dudu. rua. Por que o Corinthians é subserviente ao Depay? Exatamente. Por quê? E aí o cara fala assim, mas vocês não estão defendendo o Neymar da seleção? Saia dessa. Então. O Depay é tão decisivo assim pro Corinthians, pra ser subserviente a ele? Eu não vejo assim, Acho cara. que ano passado ele foi muito importante com a chegada dele. Mais fora do que dentro, né? Pode ser, um ponto. Mas eu acho que ele foi muito importante na retomada do Corinthians do Campeonato Brasileiro, Mas esse ano acho que tá deixando... Acho que o Garro e o Yuri Alberto são mais fundamentais pro time que ele. Vendo de fora, assim. Achei ele um jogador pouco participativo, mas quando participa é efetivo. 43% o seu irmão, E a gente ainda não viu uma evolução no trabalho do Dorival aí, se comparado ao trabalho do Ramon, né, mano? Por isso que muito torcedor tá preocupado, já começou a criticar, o que é válido, mas é claro que a gente espera que possa melhorar, né, mano? Concordo, Lele. E um dos principais motivos é que o Ramon, eu acho que ele praticamente esculpiu a saída dele do Corinthians, ô Denis, foi aquela declaração idiota, uma declaração imbecil, quando ele fala que ele precisa focar no Campeonato Brasileiro para não cair. Praticamente uma das ele estava disputando, enfim. Eu acho que o Vasco saiu dele, mas ele não saiu do Vasco. O Vasco tem essa ambição de não cair. O Corinthians, com esse elenco que ele tem, Lele, desculpa, mas pra mim a Sul-Americana, se o Corinthians tivesse levado a sério, ele tinha chance sim de ganhar. O Campeonato Brasileiro, o Corinthians ele não tem chance de ganhar. A Copa do Brasil é muito mais difícil do que a Copa Sul-Americana. Então, pra mim, essa declaração dele já demonstrou que ele pensa pequeno. E ali, praticamente, ele cavou a própria cova. Agora, o Dorival, pra mim, até agora, tem sido uma grande decepção. Principalmente em não colocar a força máxima desde o começo. Esse negócio de preservar jogador e colocar no segundo tempo, e muitas vezes o jogador tem que entrar com placar adverso, ou seja, tendo que reverter uma derrota, ele vai se cansar muito mais do que se ele tiver começado o jogo no 0-0 e já abrir 2 de vantagem. Então, Dorival, eu espero que depois dessa pausa do Mundial, que ele volte com um pensamento um pouco mais coerente com relação ao que pensa-se a respeito de futebol. Mas, Maurício... Maurício, em algum momento, Maurício, Letícia e ouvinte, o Dorival teve à sua disposição todos os jogadores que o Ramon Dias teve para montar esse tal time que vocês tanto questionam o Dorival? A gente não sabe o jogador na mão, né, mano? Não dá pra... A gente não vê ainda o Dorival com o time completo. Mas o Ramon já não tinha também, né? Na reta final do Ramon, ele também teve os mesmos desfalques. Mas o RG... O RG, o que eu tô contestando com relação ao Dorival não é o fato dele ter 100% dos atletas à disposição, mas em muitas oportunidades ele tinha Carrídio pra colocar, ele deixava no banco, ele tinha lá o Yuri Alberto pra colocar, ele deixava no banco. E pra mim, RG, quando você começa com o Corinthians ele já tem um elenco limitado. E se você não colocar lá a força máxima pra tentar ganhar um jogo, ou pelo menos já abrir uma vantagem, e quando precisar preservar os caras, você tira no segundo tempo, já começa errado. O Corinthians RG hoje, o elenco é extremamente limitado. Por exemplo, se o Yuri Alberto não jogar, a primeira opção que temos pro ataque na posição de centroavante é o Hector Hernandes. Se o Memphis não puder jogar, a primeira opção que a gente tem hoje para suprir é o Thales Magno. Então não dá para comparar em termos de qualidade. O Corinthians hoje não pode preservar o que ele tem de melhor quando tiver à disposição. Não, e mano, ele tá insistindo muito em cara aí, jogador aí, Romero. O Romero já foi bom, já deu, Pô, foi bom enquanto durou, cara, já deu. O cara tá Eita, mas o Romero só ajuda o Corinthians, hein? Cara? No Maicon, cara, aí vai se queimar com um cara que é ex-jogador. Eu acho que o Dorival não é incompetente, cara. Acho que ele é um bom treinador. Pô, chegou à seleção, não foi à toa, né? Mas, poxa, eu acho que ele vai se queimar. A seleção é muito pra ele. Tá querendo colocar jogador aí que é antigo, que talvez comanda lá o grupo lá, sabe? Que é cara mais cobrão, e vai se queimar por causa disso, cara, porque não tem mais condição, cara, desses caras jogar aí. São 3 jogadores aí que mudam completamente o time. Você põe o Romero, o Maicon e Bidon na mesma partida, não vai, cara, não vai andar o negócio, mano. Galera, é isso. Realmente a situação do Dorival não é muito boa. Desde que o Ramon saiu, as coisas não melhoraram, né? Pra mim, até pioraram. Ele não faz um bom trabalho, mexe demais no time, poupa muito. Pra mim ele poupa muito. Então eu acho que ele tem que começar a se mover aí, fazer o feijão com arroz que ele sempre fez
nos outros times. Não sei por que ele agora quer começar a inventar. Para mim, o Maicon não tem condições nenhuma de ser volante do Corinthians, ainda mais como segundo volante, como primeiro volante. Mas vamos ver, né? Vamos ver nessa pausa aí, 15 dias de pausa, vai ser um tormento, né? Ficar sem Corinthians. Mas vamos ver se nessa pausa aí ele consegue melhorar o time do Corinthians. Não é possível que vá piorar, né? Não é possível. Mas é isso, deixa o seu like, obrigado aí por ter assistido e vai Corinthians.